Fala pessoal, bem-vindo a mais uma tutoria. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre quais são os 5 funis que você precisa ter aí na sua clínica nesse ano de 2026. Antes da gente começar, eu preciso te situar o que é um funil de venda, tá? Um funil, quando nós pensamos, nós visualizamos a estrutura, de um triângulo, de uma pirâmide invertida. E eu quero que você entenda que esse funil, ele tem aqui uma boca maior e uma boquinha menor, tá? Então, um funil de venda, ele tem algumas etapas aqui, mas entram algumas pessoas, tá? Eu quero que você entenda o teu processo comercial como um funil, tá? Então, aqui é a parte de introdução. Você entenda o teu processo comercial como um funil, onde aqui nós temos vários canais injetando. Então, entende, como por exemplo, aqueles coadores de café antigamente. Então, você coloca muita coisa aqui, algumas coisas ficam retidas, como um pó de café, por exemplo, e menos sai aqui no final. Então, por exemplo, o que é que nós temos aqui imputando pessoas, injetando pessoas no teu funil de venda? Nós temos o Instagram, nós temos o anúncio, vou colocar ADS, nós temos canais de indicação, Tudo isso daqui são canais que injetam pessoas aqui no teu funil. Só que entenda que não é todo mundo que entra aqui, por exemplo, você entra 1000 pessoas no decorrer de um mês aqui no teu funil de venda. Digamos que aqui no final vão sair 70 pessoas, 70 vendas, por exemplo, Então entenda que não é todo mundo que vai entrar aqui e vai sair aqui. Ideal seria isso. Só que o funil de venda, ele é um filtro, ele é um funil que ele tem diversas aberturas aqui, diversos canais que injetam, e a partir daqui a gente vai filtrando quem que vai comprar no final. Então entenda isso, que a partir de agora nós vamos compreender quais são os canais de aquisição, quais são os funis, que vão injetar no teu funil geral, digamos assim. Quais são os funis de aquisição, os canais de aquisição que vão injetar pessoas no teu funil de venda, tá? Então, quais são? Vou até trocar aqui funil para você não ficar confuso. Quais são os canais, tá? Quais são os canais? Vou colocar em preto, canais de aquisição para você ter usando, para você fazer uso, aí na sua clínica em 2026. Primeiro canal que você vai estar trabalhando, canal que você vai estar trabalhando na sua clínica é o canal de social selling, tá? Tem mais de um ano que nós falamos com você. Se você está com a gente há mais tempo, você deve ter escutado muito sobre social selling. Esse daqui, cada vez mais, é um ambiente onde tudo é automatizado, Toda clínica que você entra tem um IA, tem um agente, tem um robô para poder te atender. Um atendimento, um relacionamento com as pessoas que te seguem, um relacionamento real e genuíno, ali na tua rede social com as pessoas que te acompanham, tem um poder gigantesco de fortalecer o teu laço com quem te acompanha. Então, o social selling, ele vem a ser tão poderoso a ponto de gerar uma conexão, essa conexão gerar relacionamento, esse relacionamento ele ir evoluindo a ponto de gerar uma venda. Então, entenda que a partir do momento que eu aplico o social selling, não são simplesmente interações vazias, interações aleatórias, são interações genuínas, mas também intencionais. O que é o social selling, Alisson? É quando você transforma o teu Instagram, é quando você transforma o teu perfil em uma máquina de aquisição de clientes. É quando você entende que toda produção de conteúdo, e eu sempre falo isso, tá? O segredo do social selling é que a produção de conteúdo, ela seja intencional. Então, ela tem que ser intencional a ponto de gerar interações, e essas interações intencional. Vou colocar aqui porque senão vou passar a manhã inteira, a tarde inteira, o dia inteiro escrevendo, Então, vou passar o dia inteiro escrevendo aqui para você. Mas a produção de conteúdo tem que ser intencional. Essa produção de conteúdo, ela tem que ser pensada, tá? Para que gere engajamento lá no Stories. Então, se eu vou fazer uma enquete, para saber o que as pessoas estão querendo. Se eu vou fazer uma
uma caixinha de pergunta, eu já vou pensando na pergunta que eu quero receber para que essa resposta que eu vou dar vai ser uma oportunidade de relacionar com aquela pessoa, vai ser a caixinha de pergunta pensando em pegar alguma informação que eu possa utilizar a meu favor para gerar ali uma conversa com aquela pessoa. Então o segredo é, quando você faz um social selling, você produz o conteúdo. Digamos que eu posto um stories, tá? E agora você vai entender. Eu posto um story. Esse story, ele é uma enquete, certo? Ele é uma enquete. Essa enquete vai fazer com que venham interações. Então esse stories vai puxar interações. Eu não sei se está ficando pequeno aí para você. Interações. Vou pedir para o Pedro dar um zoom aqui para a gente. Mas vai gerar interações. Depois que gera interações, essas interações geram oportunidades, certo? Eu quero que você entenda que você vai entrar em contato com aquelas pessoas, né, que fazerem sentido para você fazer contato com elas. Então, você vai, por exemplo, tem o teu stories lá, digamos aqui, tem o teu stories, né? Aqui é a miniaturazinha, aqui é todo mundo que interagiu. Beleza? Você subiu a barrinha, você tá vendo todo mundo que interagiu, tem um coraçãozinho aqui dessa pessoa, um coraçãozinho dessa, essa aqui mandou uma mensagem no direct, você vai vendo todo mundo que interagiu no teu stories. Depois que você vê todo mundo que interagiu, eu quero que você analise uma coisa bem simples. Essa pessoa aqui, ela tem cara de Pix ou ela tem cara de Serasa? Beleza? Você vai analisar cada pessoa. Você vai clicar no perfil ali da pessoa, você vai abrir rapidamente ali e vai dizer, cara, essa pessoa aqui ela tem cara de Pix ou tem cara de Serasa? O que eu quero que você entenda isso? Não é para sair julgando as pessoas. Essa pessoa aqui, ela tem potencial de Pix, ela tem potencial de comprar aquilo que eu quero? Ou é um adolescente, por exemplo, que nem se conecta com aquela pessoa que precisa daquilo que eu estou vendendo. Então você vai entender a partir do perfil, a partir da bio, a partir da foto de perfil, a partir dos destaques ou das postagens ou dos stories, né? Então você vai entender quem são as pessoas que são oportunidades. Essas que são oportunidades, você vai fazer uma abordagem, certo? Uma abordagem, você vai abordar. Você vai abordar falando, oi fulaninho, eu vi, e aí lembra, ó, ela não interagiu, você vai lembrar, oi fulano, eu vi que você respondeu que quer ou que precisa fazer Botox esse ano. Eu vi que você falou que quer aumentar o seu bumbum esse ano, né? Então você vai pegar aquela informação que a pessoa falou e aí traz para ela. E aí você tenta gerar ali uma conversa genuína, conversando ali de 3 a 5 mensagens pelo menos antes de fazer qualquer convite. Você vai interagindo com a pessoa, você vai conversando com ela e isso daqui vai gerar uma oportunidade para que você leve para um agendamento, você leve para uma avaliação. Beleza? Então esse daqui é o nosso primeiro canal de aquisição que eu quero que você trabalhe esse ano de 2026. Esse é o nosso primeiro canal. Qual que é o segundo canal que eu quero te sugerir fortemente que você trabalhe nesse ano de 2026? Porque quando você entende que o teu processo comercial, ele deve... Eita, que dois feio, meu Deus do céu. Ficou menos ruim. Então, quando você entende que o teu processo comercial ele não deve depender de um único canal, mas de vários canais de aquisição, você vai performando cada vez melhor. Porque às vezes um canal de aquisição te dá 10 clientes, o outro te dá 5, o outro te dá 3, o outro te dá 1, mas todos juntos somam ali 30, 40 vendas, por exemplo, numa semana. Então, quando você entende que existem vários canais que eles devem trabalhar em conjunto, e que é quando a gente fala de um ecossistema, né? Um ecossistema de canais, um conjunto de canais de aquisição, é isso tudo que vai montar o teu funil. O funil profissional de aquisição previsível de pacientes, certo? Então, eu quero que você entenda agora que quando nós temos pacientes entrando, pacientes chegando, você vai tendo pacientes, eu espero, satisfeitos cada vez mais, né? E alguma vez ou outra você vai ter pacientes insatisfeitos. É normal nós termos clientes insatisfeitos vez ou outra. O anormal é quando eu tenho muito mais insatisfeitos do que satisfeitos, né? Então, eu tenho aqui, por exemplo, né, o canal de aquisição que a gente chama de NPS mais indicação. Beleza?
NPS mais indicação. NPS do inglês é Net Promoter Score. Então você vai ver o quanto aquele cliente ele tem potencial de te indicar. Quanto a tua carteira é uma carteira potencial indicadora daquilo que você está vendendo. Então, o que é que você vai fazer? Você vai lista agora, tá? Quais são 1, 2, 3 ou 5 pontos que você quer que sejam analisados ou que precisam ser analisados aí na tua clínica. Então, eu quero analisar o atendimento online, por exemplo, o atendimento presencial. Eu quero avaliar, é importante para mim saber o que o paciente ele pensa da limpeza e organização da clínica, por exemplo. É importante analisar a satisfação com o médico ou com o doutor ou com a doutora que atendeu ele, né? Então você vai listar quais são esses pontos. Não lista muitos, tá? De 3 a 5 já está ok. 7 você pode listar. Muito mais de 10 eu não sugiro, porque senão fica uma pesquisa muito longa. Qual que é a sacada aqui? Você vai listar alguns pontos aqui e você vai pedir para ele avaliar você em uma escala de 0 a 10. Qual que é a sacada aqui do NPS? O NPS, ele divide aqui a tua carteira em 3 hierarquias de clientes. Nós temos quem vota de 0 a 6, digamos, eu tenho 5 perguntas, a média geral das respostas de um cliente deu 5. Ele é um cliente que está entre 0 e 6, é um cliente detrator. Esse cliente aqui é um cliente que fala mal de você por aí. É um cliente detrator, é um cliente que detrata você, a sua empresa, que fala mal, é um cliente detrator. Aqui a gente tem 7 e 8, né? Notas médias entre 7 e 8 são os clientes neutros, né? Tem um termo científico aqui no Nordeste que a gente chama o cliente que está entre 7 e 8, aquele que nem fede nem cheira. Aqui um termo científico que a gente chama aqui no Nordeste. Então aquele tanto faz quanto tanto fez. Então aquele cliente que está entre 7 e 8, cara, ele nem fala mal, mas nem fala bem. Qualquer coisa que aconteça, ele vai começar a falar mal, mas ele está muito próximo de ser um cliente satisfeito também. Então esse daqui é importante que você trabalhe para que ele não volte para cá, mas para que ele suba para cá, beleza? Porque são os clientes entre 9 e 10 que são o nosso foco aqui. Aqueles que estão entre 9 e 10, a média, são os clientes promotores, são os clientes que eles estão promovendo a tua marca por aí. São aqueles que estão dispostos a falar bem de você para um amigo, falar bem de você para um conhecido. Então são esses clientes aos quais nós devemos pedir indicação, isso mesmo. Então esses aqui você vai pedir de 3 a 5 indicações. Se você quer aplicar isso daqui, nós temos aula já gravada na área de membros, ou você pede no grupo que nós te auxiliamos a montar um script para tudo isso aqui. Um script para social selling, um script para isso daqui. Eu não vou me ater muito a script, porque senão a gente vai gastar muito tempo, tá bom? Então, a gente vai entender que os clientes promotores eu vou pedir indicações. Então, esse daqui é o nosso segundo canal de aquisição. O próximo canal que nós devemos trabalhar é aquele que... Eita Jesus, eu sempre quero fazer uma bolinha, mas a bolinha não é o certo. Estou fazendo um tracinho. O 3 também não ficou muito bonito. Mas o próximo canal que nós vamos trabalhar é um canal que muitas vezes é deixado de lado. É um canal de upsell. Upsell, tá? Upsell é quando você pensa, é quando você sabe que você pode vender mais para quem já é o teu paciente. É quando você sabe que você já pode vender mais para quem já está ali comprando de você. Então não custa nada você, por exemplo, já tem um cliente que ele está comprando um Botox, não custa nada você, por exemplo, vender também preenchimento para ele. Cara, não custa nada, ele já está ali na tua frente. Não custa nada você vender um plano anual para ele. Não custa nada você fazer isso, tá? Então, quando você já tem um cliente ali, você consegue fazer novas vendas a partir daquele cliente no qual já está ali na tua frente. Seja já está no teu balcão de atendimento, seja ele já está também lá no teu WhatsApp de atendimento, ele já está conversando contigo. Então, esse aqui é o terceiro canal que você deve ter de aquisição de clientes na sua clínica. Revisando, o primeiro foi social selling, você precisa ter essa estrutura aqui de aquisição.
Segundo, NPS e captação de indicação, é o quanto a tua carteira é detratora, neutra ou promotora. E o terceiro, que a gente conversou, é o upsell, é a tua capacidade de fazer vendas adicionais para quem já é o teu cliente. O nosso próximo funil, nosso próximo canal, né, de aquisição, que vai estar injetando clientes, lembra da estrutura, nós temos um funil e cada canal desse daqui injeta pessoas dentro do teu funil de vendas. Então, nosso próximo canal de aquisição é o funil de movimento, é o funil de grupo, é o funil de você gerar energia. Entenda uma coisa, energia não, como é a frase do Henrique? É assim, ó. Movimento gera energia e energia gera dinheiro. Movimento gera energia e energia gera dinheiro. Repita comigo, movimento gera energia e energia gera dinheiro. Então, toda vez que você fizer algum movimento, algum trabalho intencional, né? Intencional, vou colocar aqui movimento barra grupo. Intencional. Para que você possa estar gerando vendas, eu te garanto que vendas vão sair ali naquele momento ou a partir daquele momento. Então, toda vida que você gera algum movimento intencional, alguma campanha, alguma prospecção ativa, você vai estar conseguindo fazer vendas ali ou a partir dali, certo? Porque se não for para aquelas pessoas, alguém daquelas pessoas vai te indicar, alguém daquelas pessoas vai te salvar aquele contato e depois vai falar contigo. Então, se você não fizer venda imediatamente ali, a partir dali você vai fazer. Então, movimento gera energia e energia gera dinheiro. Então, entenda isso. Quando você trabalha, com esse canal de aquisição, isso daqui é um pouquinho abrangente, mas isso aqui é um conceito, certo? Você pode trabalhar com grupos VIP, por exemplo. Então, você pode estar trabalhando com um grupo VIP de leads inativos, Leads inativos que não fecharam ainda. Você pode trabalhar com leads, vou colocar barra remarketing, porque senão você vai confundir aqui, ó. Leads para você fazer remarketing, clientes. Aí, clientes, você pode fazer um grupo de clientes ativos, tá? E você pode fazer um grupo VIP de clientes inativos. Então, entenda uma coisa. Cara, eu tô com uma semana fraca, eu tô numa semana que eu preciso bater minha meta de venda, eu já tenho aqui, olha só, eu tenho um grupo que eu posso lançar uma condição especial para leads fazerem uma primeira compra. Eu posso fazer um grupo somente em clientes ativos, dando algum benefício para aqueles clientes que estão ativos, para que eles venham efetuar mais uma compra com uma condição especial. E eu também posso fazer um trabalho com clientes inativos. Isso daqui é porque muita gente deixa isso aqui de lado, Às vezes você tem clientes, pacientes que não vão mais à tua clínica há 6 meses, há 12 meses. E muita gente esquece isso daqui. Quando nós, por exemplo, criamos um movimento, seja de um grupo, ou seja de uma prospecção, ou seja de uma ligação, ou uma mensagem no direct, tá? No privado, ou uma ligação, ou um grupo propriamente dito, como a gente vem falando, você tem a oportunidade de reativar essa pessoa aqui. Então, às vezes, um cliente que ele já não vem há 6 meses, 12 meses, ele deixou de vir porque às vezes teve filho, às vezes teve filha, e aí a rotina acabou passando na frente do que antes era prioridade para ele ou para ela, mas ele quer fazer, ela quer reativar aqueles procedimentos que ela vinha fazendo, ela quer correr atrás do prejuízo que ela teve por ter deixado de fazer procedimentos com você, por deixar de fazer os cuidados que fazia com você, com a sua clínica. Então talvez a gente tenha aqui uma oportunidade muito grande de trabalhar com essa pessoa. Então, numa semana que está ruim, eu posso, por exemplo, fazer um trabalho com esse grupo, eu posso fazer um trabalho com esse grupo, e isso daqui vai me trazer 3, 4, 5 vendas onde não existia. Então, um funil de vendas, um trabalho intencional no comercial, pessoal, é quando você entende que você não tem 5, mas você tem inúmeros canais que você pode trabalhar de forma intencional, de forma objetiva. Não é somente ficar sentada no balcão e esperando o lead chegar. Não é somente ficar sentada esperando o cliente chegar. Então, quando você entende isso, você vai trabalhando cada vez mais profissionalmente para atrair o teu cliente, para construir o teu resultado. E o resultado não é somente da clínica, é teu também. Porque entenda uma coisa, a cada momento ou você está vendendo,
Está se vendendo ou está se desvendendo? Você que está aí na linha de frente, né? O teu resultado que você teve nesse mês de janeiro te vendeu a ponto de você continuar nessa função que você está por fevereiro, março, abril, por exemplo, um ano inteiro? A tua postura, a tua conduta está te vendendo para você continuar recebendo novas oportunidades nos próximos dias, nos próximos meses? Então você precisa, né, entender que a cada dia é uma nova oportunidade para você se vender ou para você se desvender. Então esse aqui foi o nosso quarto canal de aquisição. E o nosso último canal, né, se você entendeu todos esses, esse próximo aqui pode virar o jogo aí na tua clínica. É o funil de paciente, vou até colocar em azul, é o funil de paciente VIP. Nas aulas do Janeiro Histórico, nós conversamos sobre essa aula, só que eu não sei se você assistiu a aula do Janeiro Histórico, as aulas do Janeiro Histórico. Essa aula, esse tema do paciente VIP é uma estratégia onde você, por exemplo, você vê aqueles pacientes que já gastaram, já investiram, né, já entregaram bastante dinheiro aí na sua clínica. Já deixaram aí, dependendo do seu ticket, 15 mil, 30 mil, né, 70. Eu tenho clínicas que têm pacientes que já deixaram 100 mil ou mais, né, dentro da clínica, em procedimentos, em consultas, né, em reposição de vitaminas. Então, a gente tem aqui alguns grupos de clientes, alguns grupos de pacientes. Eu quero que você separe aqui quem são os pacientes que mais investiram na sua clínica. Você vai fazer uma lista. Lista os nomes desses pacientes. Primeiro passo é você fazer uma lista, certo? Então você vai fazer uma lista dos pacientes que mais investiram aí na sua clínica. Depois você vai listar o que eles precisam, né? Então é uma pessoa que ela costuma comprar, ela sempre compra, né, algum protocolo, por exemplo, de preenchimento de, sei lá, de quadríceps, ou preenchimento de glúteo, ou preenchimento de lábio. Ela sempre compra preenchimentos, né? Pelo menos uma vez no ano, ela sempre compra. Ou ela, por exemplo, sempre compra reposição de vitaminas, reposição de minerais. Então, você vai listar quais são os pacientes que mais gastaram e o que eles precisam, a tua segunda tarefa. Ah, Alisson, eu entendi que essa paciente aqui já está na hora dela renovar tal plano aqui. Tranquilo, anota essa informação. Terceira coisa que você vai anotar: o que você pode dar de isca. Isca. Então, o que é que você pode fazer para que esse paciente aqui, esse paciente está lá na casa dele. Aqui é a tua clínica. Beleza? Aqui é a tua clínica, onde você ganha dinheiro. Só que o que é que você pode colocar como isca aqui, de graça, certo? De graça, para que esse paciente ele venha para essa isca e aqui nessa isca você gere uma oferta para que ele compre aquilo que você precisa. Então, o que é que você pode dar para que você atraia esse paciente para sua clínica? É importante que você faça esse trabalho personalizado para cada um. Como são clientes, como são pacientes que já investiram muito, eles precisam ser tratados em suas individualidades, beleza? Então você vai escrever isso daqui. Eu te garanto que, Alisson, mas eu vou dar algo de R$600, eu vou dar algo de R$500. Cara, um paciente já gastou 30, 50 mil na tua clínica, se você entregar algo, né, de R$400, mas você tiver uma oportunidade de vender algo de 7 mil, por exemplo, que seja, ou de 4 mil que seja, né? Você tira esse investimento, você tira isso daqui, tá? Então é importante que você entenda que existem oportunidades dentro da tua carteira. Isso daqui vale ouro, tá? Isso daqui, tua taxa de conversão vai ser uma média, o esperado, tá? De 33,3%. A cada 3 pessoas que nós mandamos convite em todas as clínicas que já testamos, pelo menos uma compra. A cada 3 pessoas, pelo menos uma compra. Se você falar com 6, certo? 2 vão comprar. Então, pelo menos uma, pelo menos 2, talvez até 3 comprem. Então, é importante que você mande mensagem para essas pessoas aqui, tá? De novo, script eu não vou falar aqui. Eu quero que, se você realmente se interessou em aplicar esses canais, você chame a gente no grupo, que nós estamos à tua disposição para poder te ajudar.
O ano de 2026 é um ano que está cheio de oportunidades. Só que as oportunidades vão virar resultado àqueles que se entregarem para fazer aquilo que precisa ser feito. Então é isso. Coloque em prática, boas vendas e até a próxima. Valeu!